eu quero transmitir uma mensagem que compartilhei hoje pela manhã, com o título Eu Escolho a Vida. Eu escolho a vida. Você tem que ter uma posição nossa, não somente de retórica, de falar, mas tem que ser uma posição nossa diária, constante e firme, determinada em qualquer situação, especialmente naquelas mais difíceis de enfrentar. Há uma pressão terrível sobre as pessoas. Nós estamos vivendo num tempo em que as doenças emocionais, as doenças da alma, exercem assim uma pressão tão terrível sobre as pessoas, que há 15 anos, ou melhor, há 10 anos apenas, em 2015, começou a acontecer esta campanha nesse mês, o mês de setembro, uma vez por ano, para conscientizar as pessoas a respeito desse tema tão sério, tão importante, que é o tema do suicídio. E eu gostaria de pregar nessa noite, falar sobre isso. Como a pastora Lidiane falou, é um tema muito sensível, é algo muito sério. Mas quando nós recebemos os dados, os relatórios, as estatísticas a respeito deste tema, ficamos assim, alarmados. Ficamos com os nossos joelhos trêmulos diante da terrível, da triste realidade a respeito disso. Eu quero iniciar apresentando alguns dados. Atualmente são mais de 14 mil casos de suicídios por ano no Brasil. Isso significa que, em média, 38 pessoas diariamente atentam e terminam com as suas próprias vidas, com a sua própria história. É muito sério isso. Os casos de suicídio no Brasil aumentaram 43% em uma década, passando de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019. Entre os adolescentes, o aumento é muito maior, quase que o dobro, 81%. Nos casos entre menores de 14 anos, houve um aumento de 113% de 2010 a 2013. O suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Vocês percebem isso? A seriedade disso? Vocês percebem por que nós, o povo de Deus, a igreja, precisamos atentar para isso e falar sobre isso? E nesta noite, assim como foi pela manhã, assim como foi ontem à tarde, embora ontem à tarde nós tínhamos perto de 50 pessoas, então Deus falou comigo, traga essa mensagem também para a igreja que estará nos 2 cultos. Eu quero falar sobre isso e falar sobre qual é o projeto de Deus para nós. Qual é a proposta de Deus para nós? E eu quero que nós possamos abrir juntos a Bíblia e lermos juntos o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 20. Nós estamos usando a nova versão internacional. Está escrito, porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso.
A palavra está bem próxima de vocês, na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, olha o que Deus fala através de Moisés: escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pai, nós lemos a Tua palavra e Te damos graças por ela. Te damos graças porque o Teu Espírito Santo preservou a Tua palavra para que ela chegasse até nós. E nós dizemos ao Senhor, assim como há pouco cantando, dissemos a Ti que amamos a Tua presença, dizemos também que amamos a Tua palavra. E nos abrimos diante de Ti, nos expomos ao Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra flua, Senhor, e venha alcançar os nossos corações. Ó Deus, a palavra é Tua, a mensagem, o propósito é Teu, o povo que recebe é Teu, aquele que transmite a mensagem, eu sou Teu, como voz do Senhor para o Teu povo. Portanto, ó Deus, cumpre o Teu propósito, faz a Tua obra e tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois de lermos esta mensagem, e através de Moisés, Deus dizia ao povo que o povo deveria escolher a vida. Deus fala: eu proponho a vocês, escolham a vida. E no texto Deus ainda fala que o Senhor é a vida de vocês, Ele é a vossa vida. Nós vamos meditar nessa mensagem, especialmente, embora seja fácil, qualquer um vai dizer isso: eu escolho a vida. Mas muitas vezes, nas nossas atitudes ou nas atitudes humanas no dia a dia, diferente do que as palavras, a frase é declarada, eu escolho a vida, as atitudes não parecem se harmonizar com isso, com essa escolha pela vida. Então, o propósito dessa mensagem é que, ao final, nós estejamos realmente determinados, capacitados, curados, transformados pelo Senhor, para vivermos realmente como quem escolhe a vida. Eu quero trazer uma palavra nesta noite a respeito de um homem que, falo para vocês com sinceridade, poucas vezes ou muito raramente se fala a respeito dele. Esse homem foi um homem importante no reinado de Davi. O seu nome é Aitofel. E quando eu comecei a meditar esses dias, essa semana especialmente, a respeito dessa mensagem, a respeito de Aitofel, a primeira coisa que me chamou a atenção no seu nome, eu sempre tenho essa coisa com o nome. Quando alguém me fala, diz o nome, Israel, Emanuel, Samuel, Daniel, imediatamente
eu penso nisso, que esse final da palavra, do nome El, E-L, é a sílaba inicial da palavra hebraica Elohim, que é Deus. Então muitas vezes, na maioria das vezes, existem nomes que têm o El no final. Esses, por exemplo, que eu citei e outros. Mas muitas vezes também o El está no começo, como Eliseu, Elias e assim por diante. E eu sempre gosto de falar isso para as pessoas. Quando as pessoas me falam o nome, eu falo, olha, sabia que você tem Deus no nome? É porque nós temos que estar ali prontos e desejosos de falar de Deus, de falar das coisas de Deus, sempre. Toda oportunidade que Ele nos dá, nós temos que aproveitar para falar. E quando eu li o nome Aitofel, imediatamente eu pensei, falei, olha, tem El no final, tem Deus. E eu confesso para vocês que eu fui até procurar lá o significado do nome em hebraico, mas realmente não é algo que tenha diretamente com Deus. Mas esse homem, Aitofel, foi alguém assim muito importante. Alguém que marcou a história de Davi. Alguém que no reinado de Davi ocupou uma função muito importante. Olha o que está escrito no primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 33. Sobre Aitofel, que ele era um homem capacitado por Deus e honrado pelo rei. Está escrito que Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Sabe de quem Aitofel era conselheiro? Aitofel era conselheiro de ninguém, de nada mais, nada menos do que o rei Davi. Aquele homem que a Bíblia, a seu respeito, fala, escreve que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi, alguém que já no seu nome, e especialmente nas suas características, no seu viver, apontava diretamente para Jesus, para o Messias. E Davi é um dos antecedentes de Jesus, tanto que Jesus é chamado de filho de Davi. Davi, considerado o maior rei de Israel. Aitofel era conselheiro de Davi. Não era alguém qualquer. Olha o que a Bíblia nos diz ainda a respeito de Aitofel. Que ele era um conselheiro, mas com grande autoridade espiritual. Lá em 2 Samuel capítulo 16, versículo 23, está escrito que naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Prestem atenção nisso. Davi e um dos filhos de Davi, Absalão, quando ouviam os conselhos de Aitofel, eles pensavam assim, olha, é Deus falando. É Deus falando. A boca de Aitofel aberta, trazendo palavras, era entendida, era vista, interpretada por Davi, por Absalão, como sendo o próprio Deus falando. Olha que coisa extraordinária, que autoridade espiritual. A Bíblia também nos fala de Aitofel como sendo pai de um dos principais guerreiros, um dos principais oficiais do exército de Davi. Está escrito lá em 2 Samuel 23, 34. Está escrito assim, Elifelete, filho de Asbal, de Maaca, e Eliã, filho de Aitofel, de Gilo. Algumas versões têm até um acento lá no O, como se fosse Giló. Aí eu comecei até a pensar, meu Deus, o homem já tem Fel no nome, ainda Giló, né? Veio de Giló, veio de Gilo ou Giló. Talvez tenha alguma coisa a ver com aquilo que nós vamos pensar daqui a pouco. Mas olha, esse homem, conselheiro de Davi, conselheiro com uma autoridade espiritual, com reconhecimento,
com uma condição de respeito, de respeitabilidade tão grande que as pessoas ouviam as suas palavras como se for o próprio Deus falando. E ainda havia gerado um dos principais comandantes dos exércitos de Davi. Eu quero nesse momento da mensagem quero trazer já uma aplicação aqui para nós. É que cada um de nós aqui somos como um Aitofel. Primeiro que, se não está diretamente no nome de Aitofel, o nome Deus, o Elohim, mas no nosso nome está. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Nós somos como Aitofel, porque dentro de nós habita aquele que, inclusive hoje no louvor, nós vimos sendo ministrado e falado sobre isso, aquele que é chamado de o maravilhoso conselheiro. E nós somos conselheiros. Sabe, quando eu e você abrimos a nossa boca, as pessoas podem e devem receber as nossas palavras por vivermos em intimidade e comunhão com Deus, como sendo palavras de Deus para elas. E nós também temos gerado, tanto no sentido biológico, nossos filhos e netos, a nossa descendência, mas também no sentido espiritual, no sentido de discípulos, nós temos gerado pessoas importantes no exército de Deus. Eu gostaria muito, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento da mensagem, o Espírito Santo nos identificasse a Aitofel. Saiba disso. É vontade de Deus que você se entenda, que você se identifique nesse momento da mensagem como alguém que é levantado por Deus para trazer bons conselhos. Alguém que é levantado por Deus para abrir a sua boca e trazer as palavras dele para consolar, dirigir, para exortar, para instruir, para direcionar, para curar as pessoas. E alguém que é capacitado por Deus para gerar, em qualquer sentido que seja, filhos gloriosos, frutos gloriosos a partir do teu viver. Digam glória a Deus. Falar como o nosso pastor, graças a Deus que tem um irmão ali que deu um aleluia aí. Amém? Falar assim para a gente aumentar a nossa saudade, né? Amados, que coisa maravilhosa nós podemos nos identificar com ele nesse sentido. Mas tem mais uma coisa. Tem mais um fato aqui na história de Aitofel que nos identificará com ele. É que o Aitofel, sendo esse homem extraordinário, o Aitofel sendo esta personalidade importante, esta coluna dentro do reinado de Davi, ele passou por um momento de terrível, de profunda, de grande decepção. Ele passou por um momento marcante, doloroso, por um momento frustrante na sua vida. E nós vimos a semana passada, naquela mensagem maravilhosa, da frustração à frutificação, que não só nos alimentamos no domingo, como ainda tivemos a oportunidade de nos conviver na última quinta-feira, alguns na sexta, de remoer, como ovelhas que somos, de remoer essa maravilhosa mensagem. Nós vimos que Deus quer que nós, embora passemos por frustrações, por decepções, por amarguras, por angústias profundas, mas sejamos capacitados, nos entreguemos a Ele de tal forma que sejamos capacitados a partir daquela situação difícil, dolorosa, para frutificação, ou seja, da frustração à decepção. Então, passar por frustrações, passar por decepções, é algo natural para todo ser humano. É algo que até os homens tão especiais como Aitofel
tão especiais como qualquer um de nós, homens e mulheres de Deus, estamos sujeitos a passar. Mas a questão está como é que nós reagimos, o que nós vamos fazer a partir desses momentos marcantes na nossa vida. Está escrito lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11 melhor, versículo 1, 2 e 3. Eu gostaria de ler juntos com vocês. Olha que está escrito: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Joabe com os seus oficiais. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Todos vocês, ou muitos, a maioria de vocês já está identificando do que se trata esses primeiros 3 versículos que acabamos de ler juntos. É interessante vermos que o homem segundo o coração de Deus, um homem de uma intimidade com Deus tão especial, tão extraordinária, que era o homem certo naquela hora certa, no momento certo lá, diante do gigante Golias, agora continua sendo o homem certo, mas na situação errada e no lugar errado. Na hora que os reis vão para a guerra, os reis estão lá à frente dos seus exércitos, junto com os seus comandantes, se preparando para batalhas. Onde está Davi? Davi está no palácio. E a Bíblia ainda diz que uma tarde ele se levanta da cama. Que negócio é esse? Que estranho! Um guerreiro como Davi. Nós temos aprendido tanto aí sobre hombridade com os homens, não é? Que negócio é esse? A não ser que seja umas férias, um negócio que passou a noite inteira viajando, trabalhando, mas de tarde, o rei que devia estar na guerra, está no palácio, de tarde se levanta da sua cama e sai lá se espreguiçando, bocejando, lá no seu palácio para passear. O homem certo, que é Davi, no lugar errado e na hora errada. E aí a cena está preparada, a condição está preparada para ser lançado diante dele uma armadilha. Davi olha lá do seu terraço e ele vê uma mulher, certamente uma casa próxima, não sabemos que condição, se no quintal, se na janela aberta, mas ele vê uma mulher, e diz a Bíblia, muito bonita, tomando banho. E aí pela manhã, eu abri um parêntese nesse momento aqui. Davi não só viu, como ele continuou olhando. E porque continuou olhando, ele já criou algo no seu interior, porque as coisas acontecem assim. Nós temos os 5 sentidos, por exemplo, nós temos a visão. Então nós vemos alguma coisa, imediatamente a nossa visão já encaminha esta imagem, esta informação para a nossa razão, para a nossa mente. A nossa mente processa aquilo ali. E dessa primeira parte da alma, que é a razão, que é a mente, já vai para o segundo cômodo da alma, que é as emoções, os sentimentos. Já se cria ali um sentimento, uma emoção. E o próximo passo é o terceiro departamento da alma, que é onde estão as vontades. Então, quando nós vemos alguma coisa que não é para ver, que não é bom, imediatamente nós já temos que, logo na porta de entrada, que são os olhos, já desviar os olhos.
Hoje pela manhã eu comentei sobre algo a respeito de Jó. A Bíblia diz que Deus, próprio Deus, testemunhou a respeito de Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Ele, temente a Deus e que se desviava do mal. Integridade, retidão e temor ao Senhor, nós encontramos muitas referências na Bíblia que nos mostram isto a respeito de Jó. Mas eu confesso para vocês que eu li algumas vezes o livro de Jó, buscando esta quarta característica, se desvia do mal. E eu encontrei apenas um momento no livro de Jó que se encaixa com isso. É quando Jó declara, ele mesmo fala a seu próprio respeito: eu fiz uma aliança com os meus olhos de não os colocá-los sobre uma virgem ou sobre uma mulher. Ou seja, Jó tinha um compromisso consigo mesmo certamente com Deus. Primeiramente com Deus, segundo com a própria consciência, de não fixar os seus olhos nas mulheres, porque Jó sabia que isto automaticamente geraria cobiça, geraria desejo, e ele, na condição tão privilegiada, financeiramente, economicamente que tinha, certamente seria muito fácil sair catando lá e montando o seu harém. Então o que nos ensina isso? Que olhar e ver homem de Deus, mulher de Deus, é algo que, até em princípio, graças a Deus, porque viu, sinal que nós temos vistas, temos olhos bons para ver. Mas continuar a ver, continuar a olhar aquilo que certamente não é Deus que está nos mostrando, é uma opção que nós temos. Olhou e viu, já desvia o olho. Porque Deus está vendo e isso vai entrar no teu currículo. Olha, ele se desvia do mal, olha, ela se desvia do mal. Digam glória a Deus. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, não fez isso. Ele viu, continuou vendo e continuou projetando aquilo, foi para a mente e já raciocinou, e já pensou, e já formou uma história, e aí já gerou um sentimento, e já gerou um desejo, e aí o Davi fala para alguém: quem é aquela mulher? E aí vem a resposta: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Então quando Davi recebe essa informação, ela é filha de Eliã. Imediatamente Davi pensou: então ela é neta do Aitofel. Vocês viram que na terceira característica de Aitofel, eu disse que ele gerou um dos principais oficiais do exército de Israel, que se chamava Eliã. A Batseba era neta de Aitofel. Aitofel gerou Eliã, e Eliã gerou Batseba. Olha só essa informação. Davi tinha diante de si algo muito sério. Porque quando Davi recebeu essa informação e pensando no que ele estava pensando em relação àquela mulher, ele sabia que ele teria que quebrar um princípio de lealdade. Primeiramente, ele ia quebrar um princípio de fidelidade para com Deus, mas ele teria que quebrar um princípio também de lealdade, de decência para com um dos seus conselheiros, Aitofel. Ele teria que quebrar um princípio de reconhecimento, de gratidão, de justiça para com um dos seus principais oficiais do exército, que era Eliã. E ainda dizem para Davi: e ela é mulher do Urias. Sabe quem era Urias? Na mesma lista que nós encontramos que Aitofel era um dos principais conselheiros de Davi, até me esqueci de dizer isso. Naquele texto que fala que Eliã, filho de Aitofel, é o texto que está relacionando, lá no título, os valentes de Davi. Os principais encarregados, não somente pelas coisas do exército,
das batalhas, mas pelos suprimentos, ou seja, os principais ministros de Davi. Dentre os principais ministros de Davi estava Aitofel, mas o último nome da lista é Urias. Então Davi tinha diante dele que, ao fazer aquilo que ele estava pensando em fazer, ele iria quebrar um princípio da honra, da fidelidade devida para com Aitofel, porque ela era a neta dele. Ele quebraria o princípio de gratidão, de justiça para com Eliã, que era um dos principais comandantes do seu exército, e também para com Urias, que da mesma forma era um dos principais oficiais do seu exército. Mas mesmo diante disso, olha que escolha difícil. Lembra que no texto lá no início nós vimos Deus dizer: eu sempre ponho diante de vocês a escolha entre a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Essa questão da escolha do que fazer é algo que desde lá de trás, desde lá no jardim do Éden, está diante de nós a cada dia. Lá no jardim do Éden tinha a árvore da vida e tinha também a árvore da morte. Porque aquela árvore do meio do jardim, chamada de a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore que, se Adão e Eva comessem do fruto dela, haveriam de morrer. Portanto, era a árvore da morte. Veja que a vida e a morte sempre está diante de nós, diante da humanidade desde o princípio. Agora, passado muito tempo, lá no final da vida de Moisés, ele é usado por Deus para escrever o texto que nós lemos em Deuteronômio: eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida. Passa mais tempo ainda, e agora diante de Davi, mais uma vez a vida e a morte está ali como opções para que ele escolhesse. Quando eu falei no início da mensagem que o tema, o título é Eu Escolho a Vida, parece-nos que é algo assim muito simples e muito fácil. Mas, na realidade, na prática, não é tão simples assim. Porque aquilo que vai conduzir à morte, na maioria das vezes, é apresentado a nós, é oferecido a nós como algo muito prazeroso, como algo muito interessante, como algo assim num momento muito bom, que nós, pela nossa natureza, queremos fazer. E diante dessa escolha, Davi escolheu chamar a mulher. Ele manda chamar Batseba, ela vem, ele adultera com Batseba, ela vai embora, mas dali a alguns dias ela manda dizer para ele, ou ela mesma vem dizer que estava grávida. E aí Davi, naquela situação, o que ele pensa? Ele pensa em resolver o problema. Foi assim que Adão e Eva, depois que descobriram que estavam nus porque desobedeceram a Deus, eles pensaram também: vamos resolver o problema. Pega aí folha de figueira e faz um avental e uma tanga e se cobre e está tudo resolvido. O ser humano sempre pensa que pode, com as suas atitudes, com as suas medidas, resolver os problemas que ele mesmo antes sendo alertado para não gerar, ele mesmo gerou. E Davi, então, manda um recado para Joabe, que era o general: olha, Joabe, manda ao meu encontro, manda vir se encontrar comigo o Urias, que eu vou enviar ordens através dele para você. Ora, se Davi pega um mensageiro e manda esse recado para Joabe, por que Davi já não mandou a ordem que tinha para Joabe através desse mensageiro? Eu imagino que o Joabe imediatamente já entendeu o que estava acontecendo. E Urias chega, vem lá do campo de batalha e se encontra com Davi.
E quando Urias chega, o Davi o recebe bem e fala assim: olha, você está cansado, vá para a tua casa, descansa, dorme lá, esteja lá com a sua esposa, com a sua mulher, e depois amanhã você volta aqui, que eu quero enviar orientações para o exército através de você. E diz a Bíblia que o Urias acabou de sair, Davi já manda o entregador, pessoas entregarem lá um jantar romântico, entregar um banquete lá na casa do Urias, e eles entregam lá, mas o Urias não foi para lá. Alguém veio dizer para Davi: olha, sabe o que aconteceu? O Urias está lá no galpão, está lá no alojamento dos soldados aqui do palácio, está dormindo lá, ele não foi para casa. Porque qual era a estratégia de Davi? Se Urias tivesse ido para a casa dele, ainda mais com um banquete daquele que tinha até bebidas ali, certamente quando a gravidez se tornasse pública, todo mundo ia dizer: ah, é filho do Urias, o Urias esteve aí. O Urias se deitou com a esposa, ela ficou grávida. Mas Urias não foi. E o Davi chama o Urias e fala: por que você não foi? Você está cansado, eu te mandei descansar na tua casa, e por que você não foi? E Urias diz assim: ah, meu senhor, a arca do Senhor está lá debaixo de uma tenda. Os sacerdotes do Senhor estão lá debaixo de uma tenda, e o Joabe, o comandante, o general e os oficiais estão ao relento lá no campo de batalha, meu Senhor. Como que eu poderia ir para minha casa, dormir na minha cama, no meu conforto, me alegrar com a minha esposa, se os meus companheiros e a arca do Senhor está em outra situação? Olha que caráter de Urias. Olha que decência, pastor. E o Davi pensa viu que tinha falhado a sua primeira tentativa. E aí então o Davi chama o Urias para uma refeição e dá muito alimento e muita bebida para Urias, ao ponto de Urias beber demais, passar do ponto, ficar ali alterado. E aí o Davi ficou pensando: pronto, agora ele vai para casa, agora ele não tem mais aquela firmeza de caráter, de razão, ele está fora de si, ele está fora do seu controle. E o Davi pensava: agora o Urias vai. Mas Urias volta lá para o mesmo lugar, fica lá na porta do palácio e não vai para casa. Quando Davi vê que as duas tentativas haviam sido frustradas pela decência, pela dignidade, pela moral de Urias, Davi então parte para a medida extrema. Ele escreve um recado, e ele fecha aquela carta, sela, e ele entrega nas mãos de Urias. E disse para Urias: leve isso aqui e entregue ao comandante Joabe. Quando Joabe abre, e Davi fez isso porque tinha certeza da decência, do caráter, da confiança que Urias merecia, que Urias não haveria de abrir aquela carta, porque dentro daquela carta estava a sentença, sua sentença de morte. Joabe abre a carta e lá está escrito: quando você ler isto, saiba que eu estou ordenando que você coloque Urias na frente de batalha, onde o exército inimigo é mais poderoso, para que ele morra. Então Davi decidiu matar Urias. E aí diz a Bíblia que o Joabe então faz uma medida militar, estratégica, imprudente, mas tinha que obedecer uma ordem específica do rei. Ele faz com que o exército avance contra as muralhas, mesmo historicamente sabendo que era algo que não devia se fazer, porque uma vez na história uma simples mulher, jogou lá de cima da muralha uma pedra enorme e acertou a cabeça de um comandante, e aí todo o exército ficou desnorteado, eles perderam a batalha. Mas mesmo assim Joabe faz isso, coloca Urias na frente. E lembre-se que Urias era um dos oficiais, assim como o seu sogro Eliã.
E diz a Bíblia que nessa investida contra as muralhas, os flecheiros acertaram os soldados de Israel. Muitos oficiais morreram, quem sabe até o Eliã. Mas o Urias morreu. E o mensageiro vai dizer para Davi que o exército tinha feito algo que causou a morte de vários oficiais, de muitos soldados, mas que dentre esses mortos estava Urias. E o Davi então fica em paz. Davi fala, vai dizer para o comandante, para Joabe, que é assim mesmo, a espada não escolhe quem matar. Olha, fica em paz, está tudo bem. Davi pensou que tudo estava certo. Mas quem morreu foi o neto de Aitofel, e isso porque Davi provocou na história de Aitofel uma mancha terrível, uma vergonha, uma marca na história de Aitofel. Aitofel, aquele homem tão íntimo de Deus, que falava as palavras de Deus, que tinha dignidade, que guardava os princípios de Deus, agora ele vê a sua neta tendo a sua história manchada, e isso por conta do próprio rei que ele aconselhava. Vê a sua neta lá chorando, porque diz a Bíblia que foi isso que aconteceu, a morte do marido. Vê a sua neta grávida de um homem que não era o seu marido, fruto de um adultério, e isso marcou profundamente Aitofel. E mudou a vida dele. Mas passado um tempo, o profeta Natã vem falar com Davi, e nós sabemos a história, e quando Davi percebe que Deus tinha visto tudo, e que Deus não tinha aprovado de forma nenhuma aquela medida que ele tinha tomado, Davi se lança por terra, se arrepende, pede perdão e ora a Deus, e diz a Bíblia que ele escreve as palavras que estão registradas no Salmo 51, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Eu reconheço o meu pecado, fui gerado em iniquidade. Eu sei que o Senhor ama a justiça, então lava-me com hisopo, eu ficarei puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi se lança por terra, se arrepende, confessa, pede perdão, se humilha. E diz a Bíblia que Deus o perdoa. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito lá no Salmo. Essas palavras que eu citei são palavras do Salmo 51, mas no Salmo 32 está escrito: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E olha o que Davi diz: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi foi perdoado. No Salmo 63, versículo 3, Davi escreve: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ou seja, Davi foi aquele homem lá no Velho Testamento que descobriu a graça, que se deixou ser alcançado pela graça. Davi é uma das pessoas que se encaixa perfeitamente naquela palavra do apóstolo Paulo: onde abundou o pecado, superabundou, transbordou a graça. Davi foi perdoado. Davi foi levantado. Sofreu muitas consequências, sim, mas foi perdoado. Mas o Aitofel, não. O Aitofel deixou que este acontecimento na vida dele gerasse dentro do coração dele uma mágoa. A Bíblia nos diz, lá na carta aos Hebreus, que nós
Temos que tomar cuidado, olha que diz no capítulo 12, versículo 15: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine a muitos. Aitofel deixou que uma mágoa, que uma raiz, que uma amargura fosse gerada no seu coração, e essa amargura foi se enraizando como um câncer. Aitofel se privou da graça de Deus. Aitofel conhecia, ele se relacionava com Davi, o homem que falava tanto da graça, da bondade. Mas Aitofel decidiu agir diferente. Ele permitiu que fosse sendo gerado dentro dele um ódio, um desejo de vingança. E Aitofel não reconheceu, inclusive, que ele indiretamente tinha um pouco a ver com o pecado de Davi. Que é muito fácil, né? Numa situação como esta, embora realmente Davi foi aquele que mais pecou, mas Aitofel era o conselheiro dele. Será que não seria correto, sábio, que o Aitofel pensasse assim: eu acho que eu deixei de aconselhar. Eu acho que eu falhei. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que tem em suas mãos o poder de fazer o bem e não o faz, peca. Nós não pecamos apenas por pensamentos, palavras e obras. Nós pecamos também por falta de obras. Ou por falta de palavras. Quem sabe o Aitofel devia pensar um pouco: olha, eu sei que o Davi pecou, que o Davi falhou. Mas assim como ele está arrependido do seu pecado, eu tenho que reconhecer que eu também falhei como conselheiro. Talvez se eu tivesse mais perto dele, aconselhando melhor, ele não teria ficado em casa ao invés de ir para a guerra. Quem sabe ele não teria o seu coração tão fragilizado diante das visões tentadoras. Ele era o conselheiro. Mas Aitofel se privou da graça. Aitofel não reconheceu que tinha parte, pelo menos em certo sentido, no pecado de Davi. E Aitofel não perdoou. Ele não perdoou a neta. E ele não perdoou o rei. Aitofel não deixou de ser conselheiro. Numa das versões da Bíblia, nos fala que Aitofel foi sucedido. Substituto de Aitofel, fala o nome lá do sacerdote Abiatar, que foi conselheiro de Davi depois de Aitofel, mas tem uma versão que diz que foi só depois da morte de Aitofel. Aitofel não deixou de ser conselheiro, ou seja, não renunciou à sua função, seu status talvez, seus benefícios, mas ele não fez mais nada. E ele não perdoou, porque ele não perdoou o rei. Sabe que a Bíblia nos fala, eu li no começo aqui, que para Davi e para Absalão, um dos filhos de Davi, as palavras de Aitofel eram como as palavras do próprio Deus. Mas sabe o que deveria ter sido escrito na biografia de Aitofel? Que para Davi e para Salomão, as palavras de Aitofel eram como as palavras do próprio Deus. Sabe por quê? Porque Salomão era bisneto de Aitofel. Como assim? Aitofel era pai de Eliã. Eliã era pai de Betseba. Betseba ficou grávida. Aquele filho que foi o fruto do adultério lá com Davi, passado uns dias após nascido, morreu. Mas Deus deu um novo filho para Betseba com Davi, e esse filho se chamou Salomão. Interessante que de todos os filhos de Davi, aquele que Deus escolheu para ser o sucessor de Davi, próprio Deus escolheu como o homem que haveria de construir o templo em adoração ao Senhor, foi Salomão, justamente
aquele que inclusive está lá na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, Salomão, filho daquela que foi mulher de Urias. Uau! Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E sabe quem Aitofel deveria se tornar conselheiro? De Salomão. Já pensou, irmãos, se entra na biografia de Aitofel? Se entra na biografia de Aitofel, que ele perdoou Davi, que ele reconheceu a graça, que ele viu que Davi se humilhou, que foi perdoado por Deus, e que ele também perdoou Davi e tirou aquela mágoa de dentro de si, e ele se aproximou de Salomão, e ele foi conselheiro de Salomão, ajudou Salomão a ser formado como homem de Deus, e quando entrasse na história, na biografia, e estaria lá escrito que aquele homem que é considerado o mais sábio de todos os homens, foi aconselhado, teria sido aconselhado pelo seu bisavô Aitofel. Aitofel, porque guardou uma mágoa, porque guardou um rancor no seu coração, perdeu a chance de entrar para a história como aquele que derramou sabedoria e derramou graça nas gerações seguintes. Aitofel não se aproximou de Salomão. Aitofel, ele guardou mágoa no seu coração, desejo de vingança, e aí eu me lembro de uma frase que ela é muitas vezes atribuída a Shakespeare. E eu fui pesquisar aí a autoria dessa frase, que é muito conhecida, e realmente a maioria daqueles que falam do autor dizem que é William Shakespeare, mas alguns também dizem que é Nelson Mandela. E eu pensei, poxa, você encaixa com o Nelson Mandela também, por conta da história, daquilo que Nelson Mandela passou, tanto tempo na prisão, naquela situação toda, e ele sai de lá totalmente. Eu assisti um filme sobre ele muito interessante. E essa frase, seja de Shakespeare ou seja de Mandela, ela diz assim, que guardar ressentimento é como alguém tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Dá para acontecer isso? Alguém tomar veneno e esperar que o outro morra? Mas isto foi o que Aitofel fez. Aliás, todos os dias, essa palavra ressentimento significa sentir de novo. Reviver o sentimento. Ou seja, aquele sentimento de amargura, de tristeza, de revolta. Aquele sentimento terrível, ruim, que Aitofel teve quando soube que a sua neta estava grávida, fruto de um adultério, e que por causa disso o seu neto, por parte de casamento com a neta, estava morto. E quem sabe até, já que se diz que naquela batalha vários oficiais de Davi morreram, quem sabe até o Eliam também tenha morrido, porque não se fala mais nada sobre ele. Aquele sentimento terrível que Aitofel sentiu, agora passados os anos, passado o tempo, todos os dias, Aitofel ressentia, sentia de novo. Era como se Aitofel estivesse a cada dia, no seu de jejum, no seu café da manhã, pegando uma dose de veneno e bebendo. E tolamente pensando, mas o Davi vai pagar, o Davi vai morrer, ele será destruído, ele destruiu a minha história, manchou a minha história, mas ele vai pagar. E ele que estava tomando veneno para isso. Nesse ponto da mensagem eu quero dizer que há uma condição das pessoas irem se suicidando um pouco a cada dia. Que o final de Aitofel, depois de conselhos terríveis, ruins que ele fez, o final de Aitofel foi que ele se suicidou. Talvez aquele ato final, definitivo, aquele ato tirando a sua própria vida por enforcamento, tenha sido apenas o desfecho
de algo que todos os dias Aitofel vinha fazendo. Nesse ponto da mensagem eu quero trazer uma outra aplicação. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Nessa madrugada, enquanto eu estava revivendo essa mensagem, e ontem para pregar lá para a geração 50 a mais, eu confesso que eu não elaborei tantas coisas assim, fui só falando, foi uma coisa muito mais rápida. Mas essa madrugada eu fui fazer isso, o Espírito Santo falou assim: fala com o meu povo, porque lá no meio tem muitas pessoas maravilhosas, tremendas, conselheiros, que abrem a boca, são como palavras de Deus fluindo, e geram pessoas maravilhosas em vários sentidos. Mas assim como Aitofel, tem muitas pessoas com mágoa, com rancor, com ressentimento, com amargura, com angústias terríveis, curtidas, angústias antigas, guardadas nos seus corações, e que a cada dia estão como que tomando veneno, se suicidando a cada dia. É muito sério o que eu estou falando. Eu disse no começo dessa mensagem que pregar sobre um tema como esse é muito delicado. Eu confesso para vocês que a mesma coisa que aconteceu hoje de manhã, quando eu estava subindo aqueles degraus para vir aqui para cima, aconteceu agora de novo. Não é simples não, irmãos. Primeiro que já não é simples subir aqui, pregar a palavra de Deus. É muito sério. Olha o que as pessoas, Davi e Absalão, pensavam a respeito de Aitofel. São as palavras de Deus que estão saindo da boca dele. E quando nós estamos aqui pregando, e até mesmo falando com as pessoas sobre Deus, nós nos colocamos nessa posição de quem é mensageiro das próprias palavras de Deus. É Deus falando através da gente, então é muito sério. Mas especialmente sobre um tema como esse, tão profundo, tão delicado, que mexe com coisas seríssimas. Nós vimos a pastora Dijane hoje pela manhã, ela falou isso. Contou parte da sua história e disse assim: há 31 anos que eu estou nessa comunidade e eu nunca contei o que eu estou contando agora desta forma. E agora há pouco, um homem de Deus, antes de começar o culto, veio falar comigo, com a minha esposa. Desde ontem, que após o culto lá ele falou: olha, e depois eu preciso testemunhar o que Deus falou comigo a respeito dessa mensagem. E esse homem de Deus veio falar comigo, falou: olha, mexeu muito comigo. À noite eu quase que não consegui dormir, fiquei sonhando, tive uma guerra, fiquei guerreando lá, quase que eu derrubo minha esposa da cama, da situação que eu tive. Mas ele falou: mas eu tive que perdoar. Tive que ir lá atrás e perdoar o meu pai, uma pessoa, por coisas seríssimas. E eu vou dizer uma coisa: não são somente essas pessoas não, mas o Espírito me fala, Deus está falando. Há muitas pessoas aqui que estão com a mesma ferida, têm vivido, têm carregado, têm arrastado, como que um fardo pesado, angústias, amarguras, mágoas, coisas terríveis no seu coração, por causa de uma decepção, por causa de uma injustiça, ou por causa de um pecado que a própria pessoa praticou, mas alguma coisa que marcou o viver, e a partir dali, a vida parece que perde o sentido, e a pessoa passa a viver assim como Aitofel, que o único motivo, a única motivação, a única razão de viver é destruir aquela pessoa, ou que causou aquela marca terrível na sua história. Espírito Santo, nessa noite, quer libertar você, quer curar você. Se alguém está ouvindo isso aqui, e nesta hora é despertado pelo Espírito Santo: olha, está vendo isso daí, ó, lembra disso? Houve um momento em que Absalão, filho de Davi, começou a armar um plano terrível para roubar o trono do próprio pai. E sabe quem estava lá aconselhando Aitofel? Aconselhando Absalão? Aitofel. Sabe o que Aitofel falou para Absalão? Olha, Absalão, o teu pai Davi, que fugiu, ele deixou concubinas aqui para tomar conta da casa. Então faça o seguinte: arme uma tenda aqui, num lugar bem público, um lugar bem visível, e entre e tenha relações com essas mulheres do teu pai. Era como se o Aitofel regozijasse, se alegrasse por dentro, pensando assim: ah, um dia o Davi
manchou a minha história, a história da minha família, do meu filho, do meu neto. Ele manchou a história da minha neta, ele se deitou com quem não devia, e agora eu estou aconselhando o filho dele a fazer o mesmo com ele. Após dar esse conselho para Absalão, e é depois desse conselho que está escrito o versículo: nesse tempo, para Davi e para Absalão, os conselhos de Aitofel era como se fossem as palavras do próprio Deus. Sabe o que está dizendo isso no texto? Que quando Aitofel fala isso para Absalão, Absalão ouviu e falou assim: é Deus que está falando para eu fazer isso através desse homem. Olha que coisa terrível. Olha o que havia no coração de Aitofel. Mas logo após, sabe o que Aitofel fala? Aitofel fala para Absalão: olha, agora me dá autoridade para eu juntar um grupo de homens, de soldados, e eu vou atrás do teu pai Davi, e eu vou matar Davi. Nós não vamos pegar os outros homens, porque eu sei que para você, e era como se ele dissesse, e especialmente para mim, só a morte de Davi, só o Davi interessa morto. Olha o que Aitofel viveu. E sabe qual foi o final? Esse conselho de Aitofel não foi aceito, porque Deus havia preparado uma outra pessoa, aliada de Davi, para dar um outro conselho melhor, para que desse tempo que Davi fugisse. Deus estava livrando Davi, e quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido aceito, o Aitofel foi para sua casa, organizou as suas coisas e se enforcou. Ou seja, ele encerrou aquilo que todos os dias ele já estava fazendo um pouco. O título da nossa mensagem nessa noite é: eu escolho a vida. Eu escolho viver. Agora, como? O que fazer? Alguém que escolhe a vida, o que fazer? Em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e aceite a graça. Se aquilo que te marcou é algo que você fez, se arrependa, peça perdão e reconheça, aceite que a graça de Deus é suficientemente grande e poderosa para te perdoar, assim como aconteceu com Davi. Segunda coisa, gerencie a sua mente, seus pensamentos, as suas emoções, seus sentimentos. Olhe que Davi aprendeu a dizer para si mesmo: por que estás abatido, a minha alma? Nós precisamos falar conosco mesmo: por que eu estou assim? Por que eu estou tão amargurado assim? Eu vou esperar em Deus, eu escolho a vida. Eu não vou morrer um pouco a cada dia. Terceiro lugar, vire a página, comece a reescrever a sua história. Terceiro lugar, compartilhe a graça perdoando as pessoas. Se é alguém que te fez o mal, que te marcou, perdoe. Seja um instrumento, uma fonte da graça. A mesma graça que nos alcança, que ela transborda através de nós para alcançar aqueles que dela necessitam. Quinto lugar, conviva com pessoas que te aproximem de Deus. Ao invés de Aitofel se colar ali em Davi, em Salomão, Aitofel foi se aliar com Absalão, que também era igualmente revoltado. Eu nem entrei na história de Absalão. Sexto lugar, cuide da sua saúde integral. A Bíblia fala que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É muito fácil nós dizermos assim: eu escolho a vida, mas vivemos displicentemente, sem cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. Eu quero dizer para todos, a nossa igreja, a Igreja Conviva, é uma igreja que se interessa e que investe na saúde física, emocional e espiritual das pessoas, dos convivas. Nós temos psicólogos, nós temos pastores, nós temos conselheiros,
Nós temos cuidado com as pessoas. Não viva sozinho. Não passe as suas amarguras, as suas aflições sozinhos. Agora há pouco eu fui chamado para orar no canto por um irmão que me contou umas situações que está vivendo umas amarguras desse dia. E eu orei por ele e eu falei assim, não passe sozinho, meu irmão. Busque ajuda. E em 7º lugar, viva intimamente com Jesus. Porque como nós lemos no princípio, Deus disse, escolha a vida. Agora em João capítulo 10, versículo 10, nós vemos Jesus dizendo, o ladrão, ele vem para roubar a tua paz, roubar a tua história, vem para matar, inclusive para te levar a se matar, se for o caso, e vem para destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida gloriosa, vida abundante, vida em abundância. Essa é a palavra que Deus nos dá nesta noite. Para que eu e você, aceitando esta palavra, saiamos daqui com o nosso coração inteiramente curado, transformado, capacitado pelo Senhor. Não só para nós dizermos com firmeza e determinação, eu escolho a vida. Mas para nós demonstrarmos no dia a dia com as nossas atitudes, que realmente nós escolhemos viver a vida abundante que Jesus nos concedeu. Coloque-se em pé nesse momento.